Então a gente dando continuidade então às funções do renal e questões laboratoriais, marcadores de funções renais, nós vamos falar de nitrogenados não proteicos. Eu trouxe aqui ureia, creatinina e ácido úrico, que são os principais nitrogenados não proteicos, provenientes então de alimentação principalmente. Então, o primeiro que nós vamos destacar como nitrogenados aí seria a ureia. Ele é um produto catabolizado de proteína, então a gente observa que isso vai ser adquirido pela alimentação, vai ser gerado no fígado, onde ocorre a sua metabolização, e a principal fonte de excreção vai ser a forma do nitrogênio do organismo. Então o nitrogênio associa-se a essas estruturas para poder ser então excretada do organismo. Ela vai ser difundida principalmente então, pelas membranas celulares. A maior parte então, dessa ureia vai ser excretada pelo sistema renal, como sendo o principal órgão excretor, também podendo ser excretada por meio e pelo intestino. Sendo que pequenas quantidades podem ser também liberadas pelo suor. E ela também sofre alguma degradação pelo sistema por bactérias intestinais, também diminuindo sua concentração sérica devido a esse processo. Essa ureia ela é livremente filtrada pelos glomérulos renais, elas de fácil filtração, de 40 a 50% vão ser absorvidas, reabsorvidas no túbulo contorcido proximal, depois de todo um processo de catabolismo, de metabolismo hepático. Essa ureia vai se transformar na amônia, a amônia então se transforma em ureia, porque a amônia ela é um metabólito muito tóxico ao organismo. Então, pensando nessa toxicidade, o organismo altera a estrutura da amônia, transformando então em uma ureia, para diminuir então os níveis tóxicos da amônia. Então, de onde que vem esse substrato? De onde que vem essa ureia, essa creatinina, esse ácido úrico? A produção da ureia, principalmente, ela vai depender de excreção, ela depende da dieta. Então, quanto mais proteína ingerida, mais teremos então ureia sérica. Ela também vem do catabolismo tecidual, uso de corticosteroides, sangramento gastrointestinal, ou hiperalimentação, cirrose e desnutrição. Apenas em situações onde a ureia ela sempre vai se apresentar aumentada. Pensando também em diagnóstico, temos que pensar na hidratação do paciente. Quanto mais desidratado o paciente, maior vai ser a ureia em relação dependente, Então, se eu tenho uma quantidade muito grande de ureia em um resultado, eu tenho que observar o grau de hidratação do paciente, para saber se essa ureia ela provém de uma desidratação ou de outras situações. Então, como havíamos falado anteriormente, grande parte dessa ureia, então, ela vai ser reabsorvida passivamente nos túbulos proximais, e parte dela, então, nós observaremos que elas vão ser excretada pela via renal. Então a gente consegue observar a dosagem de ureia tanto no sangue quanto também na urina. Dentro dessas condições nós temos então situações de azotemia. O que é uma azotemia? A azotemia é uma alteração bioquímica, que ela é diagnosticada laboratorialmente pela elevação sanguínea dos compostos nitrogenados não proteicos. Pode ser ureia, creatinina, ácido úrico. Quando eu tenho então esses três valores, principalmente a ureia e a creatinina, eu tenho um paciente então em azotemia. Essa azotemia ela pode ser detectada a partir então de uma perda da função renal. Aí a gente consegue mensurar isso muito bem pelo clearance. O clearance de creatinina é um exame que a gente consegue determinar qual a função
em que estado está a função renal. Então nós temos um paciente que estão com perda funcional de 66 a 75%, né? Desses métodos não vão estar funcionando, e as causas de isotonias elas podem ser tanto diagnóstico pré-renal, renal ou pós-renal. Vamos agora aprofundar um pouco mais sobre a ureia, né? A ureia, então, a gente observou aí que ela provém, né, do metabolismo das proteínas, que a gente observa então aumento de proteína, e tem que levar aquelas considerações que nós já vimos discutido, né, sobre por que aumenta, condições de desidratação, hiperalimentação, o uso de glicocorticoide, né, o hormônio tiroidiano aumenta e os andrógenos, os hormônios do crescimento diminui os níveis da ureia. Então, quando eu tenho uso de corticoide e de hormônios do tireoide, vai fazer com que essa ureia aumente, né? Então causando uma uremia. E os andrógenos e os hormônios do crescimento, como o GH, vai diminuir então os níveis séricos da ureia. Como tínhamos falado, a ureia ela é um ótimo marcador renal, né? Só que ela é um ótimo marcador renal diferente da creatinina. Apesar de ser um marcador então, dessa função renal, ele é considerado então menos eficiente que essa creatinina. Os diferentes fatores renais, né, ou diferentes fatores não renais, que podem afetar então a concentração. Como havíamos falado sobre as classificações, né, nós temos aí de origem pré-renal, renal e pós-renal. Né? Agora a gente vai apresentar um quadro que mostra as condições de cada uma dentro desse processo, né, para a gente poder identificar e ter a suspeita de que seja qual tipo de classificação que essa ureia está tendo. Então, está o nosso quadro, né, onde nós temos uremia pré-renal, uremia renal e uremia pós-renal. E para cada tipo de uremia, nós temos então a sua explicação. A pré-renal, a gente está falando ali da função renal normal, né, níveis aumentados de produção da ureia, ou diminuição do fluxo sanguíneo, no caso de desidratação. Né. Uremia renal pode ser uma doença renal intrínseca, e quando a gente fala isso, a gente está falando de doença do parênquima renal, né, o próprio nefro. E a uremia pós-renal, né, a gente está falando sobre a reabsorção da ureia, ocorre por uma obstrução do fluxo renal. Isso acontece depois do sistema renal superior. Né. Essa obstrução ela pode ser ocasionada por vários fatores, cálculo, hiperfosfasia, hiperplasia da próstata. E aí temos como que a gente orienta o paciente então a essa coleta. Nós temos aí o jejum de 12 horas, né, e coletar o sangue periférico, e esse teste vai ser realizado, esse exame na verdade vai ser realizado então no soro do paciente, não no sangue total, mas sim no soro. E os valores de referência para essa ureia, né? Nós temos aí em adulto de 10 a 40 mg por decilitro, né? Em idosos, claro que isso vai ser de uma forma diferenciada, né, levando em consideração cada faixa etária. Crianças de 5 a 18 mg por decilitro, e diferencia entre a azotemia e a uremia pré-renal, renal, e nós temos dentro dessa uremia pré-renal, né, a ureia tem maior aumento que a creatinina. Isso a gente levando, claro, em proporcionalidade. Não, claro que sempre a ureia vai ter um valor mais alto que a da creatinina. Nós temos valores diferentes para a ureia e para a creatinina. Outro marcador de função renal importante, isso de uma forma de insuficiência renal aguda, né, ele vai se apresentar, é a creatinina. A creatinina é um produto do catabolismo da fosfocreatina encontrado principalmente na musculatura esquelética. Por isso que nós observamos pacientes idosos com a diminuição da massa esquelética e o aumento da creatinina. E o que pode interferir então nessa dosagem de creatinina? O que temos que tentar avaliar para ter uma correlação clínica, né? A função renal normal então da creatinina vai depender de alguns fatores. O fluxo sanguíneo, que se tem um fluxo sanguíneo aumentado, a filtração também vai ter aumentada. Filtração glomerular, se eu tiver um comprometimento do glomérulo, eu vou ter uma diminuição da creatinina urinária e sim uma reabsorção maior. A tubular também a gente observa da mesma forma, e a permeabilidade das vias urinárias. Se aumenta a permeabilidade, eu tenho uma expressão maior da creatinina. E se eu tenho a diminuição da permeabilidade, eu tenho uma reabsorção maior então
dessa creatinina. Como já havíamos falado no nosso primeiro dia de aula, nossa aula 1, o sistema renal ele tem funções importantes dentro do equilíbrio do organismo, né? A eliminação de substâncias tóxicas, né? Então ureia, creatinina, açúcar são substâncias tóxicas, né? A manutenção do equilíbrio eletrolítico interno, né? Pela liberação do próton a mais, do reabsorção do bicarbonato, para manter então esse sistema em equilíbrio, liberação de eletrólitos, né? Sódio, potássio, cloro, né? E a produção de hormônios, como nós temos o hormônio ADH produzido então pela glândula suprarrenal, que fica ali em cima da cápsula renal. Essa função geral do rim, do sistema renal, ela pode ser avaliada assim, né? Conseguimos fazer uma avaliação desse sistema renal através do clíris. É que podemos ter vários tipos de clíris. Um dos mais utilizados é o clíris de creatinina. Mas eu posso ter clíris de ureia, clíris de ácido úrico, né? Porque o clíris é uma depuração desse metabólito renal. Então eu posso fazer um clíris para poder observar a depuração desse metabólito e ter uma avaliação de como está o funcionamento de filtração do sistema renal. E quais são os valores de referência? Mais uma vez, lembrando que temos que levar em consideração a faixa etária. Criança, adulto, idoso. Né? Aí um valor de referência mediano para um adulto jovem, ele varia de 0,7 a 1,5 mg por decilitro. Né? Então esses níveis sorológicos, eles vão variar dentro desse tempo, né? Esse tempo de vida. No nível crescente a gente pode indicar, né? E observar uma lesão renal, né? E um nível decrescente, claro, de um paciente que já está com esse nível pós-crescente, a gente observa então uma melhoria das funções renais. Então a gente vê que a creatinina ele é um marcador muito bom para a disfunção renal. Então, a creatinina ela vem de um metabolismo muscular, né? Então ela é livremente filtrada no glomérulo e vai sofrer essa secreção tubular, e ela vai ser metabolizada então no sistema hepático. E aí mais uma situação que a gente consegue identificar é fazer uma correlação onde pacientes com doenças hepáticas crônicas eles têm um aumento da creatinina sérica e uma diminuição da massa muscular, por essa quebra então da creatinina muscular. A coleta, como que ela é realizada? É um sangue realizado no soro, né? Então tem que colher o sangue total do paciente, esperar a retração do coágulo, né? Esse sangue coagular, e aí centrifugar essa amostra para separação dos elementos figurados do sangue e o soro. Né? A coleta ela pode ser feita pelo sangue periférico, né? E um jejum necessário de no mínimo 8 horas, né? E não podendo aí ultrapassar então aí 12 horas de jejum. E também teremos um falso positivo. Então nós temos aqui um exemplo só para a gente tentar então entender melhor onde que vem essa creatinina. Então ela vem do músculo, né, na forma de creatina. Essa creatina ela vai ser metabolizada então pela creatina fosfoquinase, que é uma enzima conversora da creatina em creatinina. Né? Isso acontece lá no sistema hepático, no fígado, vai sofrer uma livre reabsorção e de 15 a 25% vai ser secretado então pelos tubos proximais renais. Quais são as indicações para que tenhamos então o uso desse clíris, dessa depuração? Nós temos aí uma avaliação da função renal, como falamos anteriormente, né? Monitoramento, né? Monitorização da progressão da insuficiência renal, lembrando se isso continuar diminuindo, aumentando muito fora dos valores, né, de referência, significa então que o paciente está tendo então uma alteração na sua função renal. Né? E ajuste da dose de medicamentos. Preciso fazer esse ajuste porque eu tenho o sistema renal como principal órgão excretor, correto? Então sabemos que os índices de ureia, ácido úrico, de creatinina, eles podem variar, né? E essa variação indica situações de comorbidades ou situações de doenças agudas ou crônicas.
E o ácido úrico também da mesma forma. Doenças relacionadas ao aumento do ácido úrico, uma das mais comuns, né, nós temos a gota úrica, que é o aumento de ácido úrico nas extremidades, entre pés, mãos, né, os artérios, a artrite úrica, insuficiência renal aguda ou crônica. Eu vou ter, apesar de eu ter a creatinina como ótimo marcador de insuficiência renal aguda, a ureia também ela vai aumentar dentro dessa situação, e cálculo renal, né, que pode também levar a uma insuficiência renal crônica. Aqui nós temos alguns exemplos, né? O paciente na primeira imagem, a gente observar a vermelhidão, o calor, o rubor, no processo inflamatório devido à presença do ácido úrico. Né? Na segunda imagem, no joelho de um paciente, a gente também tem, e o líquido sinovial, ele é um ótimo armazenador de ácido úrico. Né? E na figura abaixo nós temos então um paciente com artrite úrica, isso de uma forma muito mais crônica, né? Isso já passando um certo tempo, para levar essas deformidades nas extremidades dos pés. E qual é a fisiologia então desse ácido úrico? O ácido úrico ele é um produto do catabolismo das purinas, também proveniente de proteínas, e ela vai sofrer uma ação enzimática. Né? É um ácido fraco e a sua forma ionizada é urato monossódico. A forma mais encontrada no plasma, no humano, no líquido extracelular, chamamos de sinóvia, no líquido sinovial, também encontramos dentro desses líquidos. A sinóvia, que é o líquido viscoso que preenche a cavidade articulares, como as cavidades do joelho, principalmente do ombro. Nós temos, de todas as articulações, nós temos o líquido sinovial dentro dessas articulações. E nós temos então as purinas, que vão ser produtoras de ácido úrico, são presentes nas alimentações, ricas em proteínas, vão sofrer então um processo de degradação pela hipoxantina, e essa hipoxantina se transformando em xantina. Por sua vez, essa xantina vai sofrer uma ação irreversível de uma enzima denominada xantina oxidase, que vai se transformar então em ácido úrico. E esse ácido úrico se transformado então em urato de sódio. Só um diferencial para a gente poder ter uma noção, né? As aves elas possuem uma enzima chamada uricase. Essa uricase ela consegue oxidar esse urato em alantoína, né? Uma substância então que é de 80 a 100 vezes mais solúvel que o urato de sódio, e que isso é facilmente excretado então pelo rim. Isso permite então que os animais tenham níveis muito baixos de ácido úrico. Então, quando temos níveis elevados de ácido úrico, isso pode estar devido então à diminuição desse processo de metabolismo. Os sais de uratos de sódio são muito solúveis a temperatura 37 graus. Né? Então eles se depositam com facilidade nas articulações periféricas, nos joelhos, tornozelos, calcanhares, artérias dos pés, essas juntas dos pés, provocando então processos inflamatórios. E a gente observa, né, que uma das condutas de quem tem sempre esse processo inflamatório por gota é aquecer o local com um pano quente. Isso faz com que se dissolva melhor então esse urato de sódio e melhora um pouco a condição do paciente. Dentro daquela dosagem do coração, do clíris, né, nós temos aí também a de ácido úrico. Ele tem um valor diagnóstico bem interessante, né, devido a observar então o metabolismo desse ácido úrico. Para uma coleta, o ideal que seja um jejum de no mínimo 4 horas antes da coleta do exame. Esse ácido úrico também ele pode ser excretado principalmente pelo sistema renal, né, pela bile e pelos sucos intestinais. A taxa de ácido úrico também do sangue, né, do cérebro, ele vai depender de um equilíbrio entre a absorção e produção de um lado e da excreção do outro. Então, se eu tenho uma grande ingesta de ácido úrico no paciente, eu vou observar que, e se a excreção dele estiver comprometida, iremos observar que ele então vai ter uma grande quantidade de ácido úrico no sistema circulatório. Quando observamos que esse ácido úrico é superior a 8% do plasma sanguíneo, né, ele já pode se depositar então, em qualquer tipo de tecido. Claro que ele vai ter esse tropismo, né, essa afinidade então, pela sinóvia, pelo sinovial, pelos artérios, pelas extremidades mais frias, né? Então ele vai se deslocar para essas extremidades, né? Isso, quando isso ocorre, então surge um processo inflamatório que nós podemos chamar de gota, de artrite, de nefrite. Isso vai depender do local onde ele está sendo depositado.
Então, sobre os nitrogenados não proteicos, ácido úrico, ureia, creatinina, nós temos isso a falar. Mais dúvidas, mais conteúdo, nós agora iremos trabalhar pelo chat da plataforma e também iremos trabalhar com a ferramenta do Zoom. Então, todos atentos aí para o dia da nossa aula, e isso tudo vai ser discutido durante as nossas aulas posteriores.